Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. É possível dar graças em tudo? É difícil, mas é possível. Nesse momento que nós vivemos, nesse mundo que nós vivemos, as reclamações diárias que acontecem são claras hoje em todas as partes que você vai. Principalmente no casamento, onde se unem duas pessoas com o intuito de serem felizes, de fazerem o outro feliz. E isso acaba, no decorrer da vida, acontecer altos e baixos. Isso é natural na vida do ser humano, principalmente no casamento, porque são duas pessoas que se unem, porém existem comportamentos diferentes, existem ideias diferentes. E essa passagem em tudo dai graças, ela cai muito bem hoje no casamento, que é o direcionado que nós falamos nesse canal. Por quê? Porque a partir do momento que você recebe a bênção do sacerdote, em nome de Jesus, para que você se torne um só, a partir daquele momento, todas as dores do casal, elas irão sentir em uma pessoa só. Por exemplo, uma crise financeira que você passa dentro da tua casa. Quem traz a crise financeira se sente o responsável por tudo aquilo que passou. Quem recebe a crise financeira muitas vezes não entende aquilo que passou, que o seu companheiro passou. Então começam as intrigas, começam as brigas, os desentendimentos. Muitas vezes acontecem coisas piores, como por exemplo uma separação, ou mesmo coisas mais graves, como uma própria morte em um dos dois. Isso são casos que a gente vê diariamente, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. E por que acontece isso? Existem vários fatores que podem ser esse principal fato para que isso aconteça, mas um deles é o primordial, que é a oração. Então nós vamos voltar novamente a falar de oração, porque é o principal. Nós vemos no mundo hoje que estão excluindo as formas de você falar de Deus, as formas de você se expressar, não importando a religião que é, mas nesse caso nós estamos falando do catolicismo, o próprio cristão, que não, nas próprias escolas, né, nos ambientes comerciais, não se está dando mais esse espaço para falar de Deus. E isso já vem acontecendo há algum tempo. Hoje está mais claro. Nós estamos no final de 2023 e as coisas tendem a ficar mais complicadas um pouco. Então, se você não tem uma base, se você não tem uma raiz nessa parte espiritual, você não consegue superar qualquer tipo de obstáculo que possa aparecer na tua vida no casamento. Então, trazer novamente essa espiritualidade para dentro da tua casa seria o principal. Nós vemos hoje pais que mandam seus filhos à missa,
pais que mandam seus filhos para catequese, pais que mandam seus filhos para um grupo de oração, mas os próprios pais não participam. Então, primeira questão, você tem que dar o exemplo para que os seus filhos possam seguir. Porque de nada adianta você não seguir um exemplo, não dar o exemplo e depois querer cobrar dos seus filhos. Então começa por aí, né? Então o que seria o correto? Os pais, sim, enviarem seus filhos para a Santa Missa, para a catequese, para um grupo de oração, para um grupo de jovens, mas também estarem ativos e participar. Porque os obstáculos eles vão aparecer diariamente na vida de todo ser humano. Às vezes de uma forma para um e de uma outra forma para outros. E nós percebemos isso, que quem tem a espiritualidade ativa, ele consegue superar mais fácil esse tipo de obstáculo, né? Então, em tudo dai graças. Então existem... vamos continuar aqui com a crise financeira. Eu tive 3 crises financeiras na minha vida. Então todas elas, a primeira aconteceu quando eu ainda era solteiro, né? Então foram 4 na verdade. Solteiro teve uma. Depois eu casei e nesses 18 anos de casamento eu tive 3. Então já foram 4 crises financeiras que eu tive, falências, que me levaram a perder tudo, né? Se eu não tivesse uma estrutura, eu não teria superado já desde a primeira. Então desde a primeira eu já tinha esse laço, essa intimidade com Deus, mesmo não entendendo, lá na minha adolescência, na minha juventude, mas os meus pais seguiam os passos da igreja e eu seguia também. Então às vezes eu saía para ir em alguma festa, alguma coisa, primeiro eu ia na missa, né? Então isso já vem lá de trás. Então Deus ele conforta todos nós com a espiritualidade, com a graça de nós entender esse tipo de coisa, que muitos não conseguem entender. Eu falei muitas vezes, eu falei uma vez, por que Deus fez isso comigo? Por que aconteceu comigo isso? Então esse aprendizado que Deus permite que nós passamos, se você conseguir superar, você volta numa força que ninguém vai conseguir te abalar mais em nada. Isso é natural de toda a fragilidade, toda a tristeza que às vezes acontece na vida. Há uma tristeza muito grande, há um sofrimento muito grande, mas Deus vai permitindo para que nós consigamos entender que nós somos totalmente dependentes dele. Existem várias pessoas que se acham os deuses, né? Que eles endeusam outras pessoas no lugar do próprio Jesus, do próprio Criador, né? E nos momentos que acabam sendo difíceis, essas pessoas, esse ser humano que eles acabaram endeusando, viram as costas para eles. E quem acaba ficando do lado é o próprio Deus. Ele sempre está do nosso lado. Nós que às vezes nós desviamos ou para a esquerda ou para a direita, e a gente acaba não entendendo, né, o porquê disso. Mas esses desvios acontecem e Deus não quer perder nenhum de nós. Acreditem nisso. E a dificuldade que você tenha, os momentos difíceis que você passa, há um crescimento que Deus quer que você tenha, mas Ele não quer perder você, né? Então nessas
essas 3 fases difíceis da minha vida no matrimônio, então teve bastante apoio da minha esposa, porque assim, como foi dito no início, quem traz a falência, ele já vem sobrecarregado, porque ninguém quer trazer a falência para dentro de casa. Eu não acordo hoje e vou falar, bom, hoje eu vou falir alguma coisa para trazer para dentro da minha casa. Ninguém. Então existem vários fatores para que isso aconteça. Maus negócios, pessoas que passaram para trás, né? Crises, né? No país, mundial. Mas não adianta querer culpar outras pessoas. No meu caso, se eu tivesse um pouco mais de cuidado, um pouco mais de sensibilidade, talvez não aconteceria isso. Então são ações que a gente faz, às vezes sem pensar, e isso causa um estrago enorme durante anos. Então 10, 15 anos você ainda paga pelo ato que você faz errado, e você traz para dentro de casa. Então eu levei, então já estou sobrecarregado com tudo isso. Quem recebe foi a minha esposa. Há um choque também, porque ninguém espera isso. Nós tínhamos algo e de repente nós perdemos material, mas ninguém quer perder. E a perca, já existem várias pesquisas, se você ganha 1.000 e perde 100, a maioria das pessoas, elas ficam no sentimento da perca e não do ganho. Isso é natural do teu psicológico, da tua memória, é assim que funciona. Então a perca é muito maior do que o ganho que você começa a conquistar novamente. Então para você superar isso, se você não tiver essa espiritualidade, você não consegue. Então nós vamos agradecendo a Deus. A gente agradece. Quando eu ia no Santíssimo adorar Jesus e rezar, nos momentos de mais fragilidade que eu estava, eu agradecia a Deus por aquele momento, porque eu sabia que daquilo Deus estava tirando algo. Eu não sabia o que, mas eu procurava ter forças para entender que era preciso, talvez, né? Então essa fé que nós temos que demonstrar para com o Senhor, é que nem eu sempre digo, o que é a fé? É você pegar uma folha em branco, assinar embaixo e entregar para o Senhor escrever a sua história. É claro que você tem que ter esse discernimento, essa compreensão, pedir sabedoria, inteligência para o Senhor, para que no decorrer da tua vida você não tenha essas quedas, essas brechas, para que faça coisa errada. Porque o momento do erro, como foi falado, você vai pagar durante anos por esse erro. E quem está à sua volta também vai pagar. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco. Então, deem graças, não importa a situação. Não esqueçam que esse mundo é passageiro. Nós estamos nos preparando aqui para um outro lugar, né? Ninguém sabe como é o outro lugar, né? Mas nós acreditamos na palavra de Deus, nós acreditamos que logo nós iremos todos nos reunir numa vida eterna. Então essa vida é passageira, né? Ninguém quer perder ninguém aqui, mas nós temos que acreditar numa nova vida para todos nós. Então o casal, ele é o responsável pelo que vem atrás, que são os filhos. Os meus pais, meu pai sempre viajou de caminhão, a minha mãe sempre esteve em casa, sempre aguentando. A minha vida de adolescente e solteiro, ela sofreu muito porque a adolescência o jovem ali, adolescente, início da vida de adulto, eu ficava muito fora de casa, eu trabalhava fora, depois eu comecei a viajar também de caminhão. Então a minha mãe, como eu era filho único,
ela sempre sofreu com a ausência. Então hoje, tudo aquilo que passou, ela teve muito força, né? Minha mãe, ela era analfabeta, não sabia ler, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Então a gente se espelha naquilo que era. Então hoje eu tenho um filho, eu ensino para ele como era, como aconteceu, como tem que ser. Leva na missa, faz a catequese, faz as orações diárias, orações quando levanta, orações quando vai dormir. Seja uma pessoa certa, seja uma pessoa correta, seja uma pessoa temente a Deus, não de ter medo, mas obediente, porque Deus não é mau, Ele é justo. Temos que ser justos com os nossos amigos, com os nossos inimigos. O Senhor mesmo disse para nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Então nós temos que rezar por aquelas pessoas que às vezes não nos faz bem. Ah, mas é impossível. Não é, porque se Jesus ensina isso, é porque não é impossível. É possível. Então basta você iniciar. Porque às vezes você... Eu sempre lembro uma vez que a minha mãe falava, você quer comer tal coisa? Eu falava, não, porque eu não gosto. Ela falava, mas tu já comeu? Eu falava, não. Mas então como é que tu sabe? Então é a mesma coisa. Comece a rezar para os seus inimigos, para as pessoas que vos perseguem, para ver que diferença que dá. Eu já tive experiência de pessoas que não gostavam de mim e eu rezava por elas. E essas pessoas as pessoas muito más foram se afastando. E as pessoas que eram para se aproximar mais, se aproximaram de uma maneira diferente. Então, eu sou testemunha disso. Casamento tem que ser um só. Então, esteja sempre ao lado do seu cônjuge, como minha esposa esteve ao meu lado. Eu trouxe a falência para dentro de casa e agradecendo em tudo. E acreditando que um dia Jesus iria me honrar aqui. Jesus me honra porque eu acredito, eu acreditei. Então é isso que passa para vocês hoje, nessa passagem de agradecimento em tudo. Sejam fortes, sejam corajosos. Lá no livro de Josué, Deus disse assim, sede forte e corajoso. Isso é uma ordem. Seja forte e corajoso. Você não é qualquer um, porque você foi escolhido à imagem e semelhança de Deus. Você é único. Não existe nenhuma pessoa, mesmo gêmeos idênticos, que seja igual a outra pessoa. Há alguma diferença. Nós somos hoje aproximadamente mais de 7 bilhões de pessoas no mundo todo. Nenhuma pessoa é igual a outra. Vejam como Deus, Ele faz as coisas perfeitas. Então nós temos que ter essa sensibilidade de acreditar que Deus está no comando de tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Casal em oração nunca terá dificuldades, embora venham alguns problemas, porque, que nem eu disse, esse mundo sempre vai ter problemas. Nunca vai ser, porque as pessoas são diferentes, né? Então quando você casa, você se torna um só. A oração faz parte do casal, né? Leve os problemas, deixa os problemas lá fora. Quando você entra dentro da tua casa, esqueçam os problemas. Mas partilhar com o casal, você tem que partilhar tudo aquilo que você passa. Nada de esconder um do outro, não precisa isso. Quem esconde as coisas um do outro não vai dar certo. É questão de tempo para que as coisas se estremeçam no seu casamento, né? Em tudo dai graças. Sim, é difícil, mas é possível. Ame seus filhos, ame sua família, ame o que você tem hoje. Não o que você perdeu, mas o que você tem. Que acreditando em Deus, na hora certa,
Ele lhe dará tudo aquilo que pertence a você. Um grande abraço, até uma outra oportunidade.